Olá, hoje nós vamos começar a falar de um novo tipo de variável, a variável ponteiro. Mas antes de chegar na variável ponteiro, eu vou relembrar vocês de que cada variável tem uma propriedade que a gente chama de endereço, é onde ela está na memória. A memória é como se fosse um vetorzão de bytes. Cada posição da memória tem um endereço. Cada posição da memória tem um endereço, que é a posição dela nesse vetor. Para mostrar isso, e até para reforçar aquela ideia de como é que as variáveis são criadas e tudo, para vocês fixarem bem, eu fiz esse programa aqui, ó, que criou a variável A, B, as variáveis A, B, C e D. Com esses respectivos valores, são variáveis char. Variáveis char são de 1 byte, lembrem disso. Variáveis int, x, y e z, e duas variáveis long, E e F. Essas aqui são de 4 bytes, essas aqui são de 8, certo? E essas variáveis, como são variáveis locais, elas são criadas na pilha. São variáveis locais e não são estáticas, então são criadas na pilha. O que quer dizer isso? O que se espera é que o compilador crie essa variável primeiro, na pilha. Aí, como ela gasta 1 byte, no endereço anterior a esse, a pilha vai crescendo um endereço para trás, um endereço para trás, ela vai criar esse, depois no endereço anterior esse, aí criou 4 variáveis de 1 byte, depois vai criar essas 3 de 4 bytes e assim vai. Para mostrar isso para vocês, eu estou introduzindo o novo jeito de imprimir coisa com printf, que é o %p. O que é o %p? O %p é feito para mostrar endereços. Como assim endereços? Olha só, quando a gente põe comercial na frente de uma variável, a gente está falando do endereço dela, lembra? Eu falo sempre disso. E agora nós vamos poder ver qual é o endereço de cada variável que eu criei. Como? Com printf%p eu posso ver o endereço de uma variável. O %p imprime endereços. O parâmetro aqui tem que ser algo que tenha um endereço. Quando eu ponho e-comercial na frente de uma variável, é o endereço dela. Então, e-comercial A não é 25. 25 é o valor de A. Se eu colocar só A aqui, eu estaria falando do valor 25. Quando eu ponho um e-comercial na frente, eu estou simplesmente dizendo, olha, passe para cá para o printf o valor que corresponde a onde está o A na memória. É o endereço dele. Para vocês visualizarem isso, bom, primeiro eu compilei e rodei esse programa já. Cada vez que um programa é executado, as suas variáveis vão sendo criadas na memória na medida em que você vai chamando funções. Então a função main foi chamada, né? O programa foi criado e ele executa a função main. E ela criou suas variáveis. Ó. Notem que eu imprimi na sequência de criação das variáveis. Né? Então olha só, eu imprimi o endereço de A, B, C. Então qual é o endereço de A? É esse aqui, ó, terminando com F. E, D, C. Ó. Como o A tem 1 byte, um endereço para trás, que é o endereço E, terminando em E aqui, né? Ficou a letra B, a variável B. A variável C ficou aqui nesse endereço, aqui, ó, variável C, e assim por diante. Tá? Por que está diminuindo 1 aqui, ó? É assim, outra coisa que eu já falei para vocês, endereços são sempre mostrados em hexadecimal. Então o printf só mostra endereços em hexadecimal. Mas isso aqui é um número, tá? É um número de 8 bytes. Eu posso até depois mostrar esse número em decimal para vocês, é bem fácil de fazer isso com o printf. Bom, vamos lá. Então, ó, esses são os endereços das minhas variáveis, né? Até o F. E eu desenhei aqui no PowerPoint, copiei esses endereços aqui para o PowerPoint para vocês relembrarem do modelo de computador que a gente explicou lá nas aulas preliminares. Então, olha só, quando eu chamei minha função main, ela criou as variáveis. Criou o A, bem aqui. O A tem 1 byte, então ele ficou nesse endereço que é o 7FFEE9EB99BF. E um endereço para trás ficou o B. Ficou depois o C, o D. Depois ele criou o X. Note que o X tem 4 bytes. Ó, aqui é o tamanho do X. Eu anotei aqui para vocês. Esse meu esquema aqui, eu estou só indicando quais são os endereços. Estou indicando quais são os tamanhos, mas a memória mesmo é isso aqui. Ó. Aqui que está a memória. Onde estão guardados os dados. Né? Então vejam só. O X ele já não é criado um endereço para trás, né? Não é criado no endereço que termina com a letra B aqui, que seria só subtrair um desse número e ia ficar um B no final.
O x não é, ele subtrai 4. Então, c menos 4 dá 8. Por quê? Porque o endereço do x é o primeiro byte onde ele está na memória, que é esse 7FFEE9EB99B8, mas ele também está no que termina com 9, que é o B9, também está no BA e no BB. Ele tem 4 bytes, está no B8, B9, BA e BB. 4 bytes, porque ele é inteiro. Aí, ó, se você for olhar a variável seguinte, que é a variável y, ela está no endereço que termina com B4. Aí depois ela segue no que termina com B5, B6 e B7. Por quê? Porque o inteiro é uma variável de 4 bytes. Precisa de 4 endereços. Só que toda variável é representada sempre pelo primeiro endereço dela. Se um vetor, como é que eu digo onde está um vetor na memória? É o primeiro endereço dele. Como é que eu digo onde está um inteiro na memória? É o primeiro endereço dele. Tá? Então, só existe um endereço que a gente fala que é o endereço da variável. Qual é? É o primeiro que ela ocupa. Tá? Então, é onde ela começa. Então, ó, o endereço, por exemplo, aqui dessa variável, que é o f, né? O endereço de f é o 7FFEE9EB99A0. E ele vai desse A0 até o A7. Mas quando eu falo endereço do E, é o primeiro deles, é o A0. Então, quando a gente coloca um E comercial na frente da variável f, a gente está passando esse número, nesse exemplo. Tá? Cada vez que um programa for executado, esse número vai mudar. Se vocês executarem no computador de vocês esse código, vocês vão ver outros endereços. Os endereços mudam. Quando um programa é carregado, ele tem uma pilha que o sistema operacional deu para ele, e quando a função main entra e começa a declarar as variáveis, ela vai criando na pilha. Essa pilha pode mudar de lugar cada vez que o programa é executado. Mas quando eu falo endereço de f, o importante é saber disso, eu estou falando de onde está a variável f na memória. E assim vai para as outras coisas. Para que serve essa história de endereço? Lembre que quando o processador vai fazer qualquer coisa com uma variável, ele precisa saber onde a variável está. Né? As variáveis são endereços de memória, na verdade. Então, quando você vem aqui, eu vou fazer aqui uma coisa no programa. Se eu chegar bem aqui e disser f recebe 254, isso aqui, na verdade, exige que o processador, você tem que compilar esse programa, né? Na hora que compilar esse programa, ele está dizendo, mova para o endereço dessa variável f o número 254, escreva lá, né, nesses bytes que eu represento como f, o número 254 em binário. Como f é uma variável long, ele vai montar um número de 64 bits, porque o long tem 64 bits, tem 8 bytes, né? Ele vai montar o 254 em 8 bytes e vai mover para lá, para aquele lugar na memória. Nesse exemplo aqui, o que estaria acontecendo aqui na nossa máquina, né, na nossa memória? Onde que está o endereço f? É esse aqui, né? Variável f. Então aqui ia ficar com 254. Ok? Como que esse comando é executado? Esse número aqui, ó, que é um número de 64 bits, é escrito aqui no barramento de endereços. E esse valor 254 é escrito no barramento de dados, que também tem 64 bits hoje em dia nas máquinas. E aí quando eu faço isso, lembra? Quando eu ponho um endereço aqui, ele é como se ele tivesse selecionado que agora o próximo trabalho vai mexer nesse lugar na memória. No caso, nesses 8 bytes. E aí, quando ele põe o 254 vai ser escrito aqui dentro, nessa região da memória. Quando eu seleciono um endereço, o barramento de dados, os pininhos do barramento de dados, eles enxergam só aquela região da memória que você selecionou. Isso serve tanto para ler quanto para escrever. Então, toda vez que eu vou ler ou vou escrever numa variável, então toda vez que uma variável recebe um valor, na verdade o que está acontecendo é isso. A variável tem um endereço, aí o endereço é colocado no barramento de endereços, a variável tem um endereço, aí o endereço é colocado no barramento de endereços, e ela tem um conteúdo lá que você quer mover para ela, o conteúdo é colocado no barramento de dados. E aí a memória é ativada para selecionar só aquela região onde é escrito o dado. Então esse comando aqui é mover para o endereço que eu chamei de f, né, o número 254. É colocar o endereço de f no barramento de endereços, colocar o número 254 no barramento de dados,
para que a memória copie e dá o comando de gravar na memória, né? Acionar o pininho que diz, grave aí, memória. Aí ela vai copiar o que está no barramento de dados para dentro desse endereço que eu indiquei. Então, toda variável que você cria em qualquer linguagem de programação, note-se, isso não é coisa da linguagem C, tá? Isso é coisa de qualquer linguagem de programação. Toda variável que você cria em qualquer linguagem de programação tem essa propriedade, que é o endereço dela. Porque uma variável é, no fim das contas, um nome que você deu para o endereço de memória. Toda variável tem que ter endereço e toda variável tem que ter tamanho, que é quantos bytes ela ocupa. Essas duas propriedades são universais. Acontece que na linguagem C você consegue imprimir endereço com facilidade, você consegue manipular esse endereço com facilidade. Em algumas linguagens isso fica meio escondido. Quando vocês forem aprender Java, vocês vão ver que é uma linguagem que você não enxerga tanto os endereços das variáveis, você não manipula tanto eles, quanto em C, como você manipula explicitamente. Mas eu quero falar hoje é do novo tipo de variável, que são os ponteiros. Eu vou, por exemplo, criar uma variável ponteiro para char. Eu vou chamar aqui de... Você pode dar qualquer nome, tá? É uma variável como outra qualquer, tem que ter um nome para ela, né? Eu vou chamar de pchar. Essa minha variável pchar é um ponteiro para char. O que faz ela não ser um char? Ó, isso aqui, ela é um char. Se eu faço isso aqui, ela não é mais char. Ela é ponteiro para char. Então, quando eu estiver declarando uma variável, se tiver um asterisco na frente na declaração, ela é ponteiro. Ponteiro sempre é ponteiro para algum tipo. Então, ó, nesse caso, ela é ponteiro para char. Se eu quiser criar um ponteiro para long, eu poderia aproveitar aqui, ó, e fazer minha variável, chama aqui de qualquer nome. Essa variável aqui é um ponteiro para long. Ela não é long, ela é ponteiro para long. Então, colocou um asterisco na frente da variável na hora de declarar, ela deixa de ser daquele tipo e passa a ser uma variável do tipo ponteiro. Ponteiro para long, ponteiro para char, ponteiro para o que você quiser. Então eu posso criar ponteiro para todos os tipos de variáveis. Eu vou colocar aqui, vou chamar assim de px, eu vou chamar aqui de pe, e notem que essa coisa do asterisco é individual. Você não chega aqui e faz char asterisco e todo mundo é ponteiro. Não. O asterisco só funciona para uma das variáveis da lista. Então, se eu puser char asterisco A, vírgula B, o A vai ser ponteiro, o B não. Então, tem que tomar mais cuidado. Esse aqui é um ponteiro, esse aqui é um ponteiro, esse aqui já não é. Não. Então, eu tenho px, pe, e eu vou chamar isso aqui de pa. Pronto, eu tenho três variáveis ponteiro. Quantos bytes ocupa uma variável ponteiro? Se vocês olharem para cá, o nosso barramento de endereço das máquinas modernas tem 64 bits. O tamanho de um ponteiro depende diretamente disso, de quantos bits tem no endereço. Como nossos endereços hoje em dia têm 64 bits, o ponteiro vai ter 8 bytes. Ele é igualzinho um long, tem 64 bits que nem um long. Tá? Para quê? Para caber números de 64 bits, né? Obviamente. Os ponteiros também são variáveis. Os ponteiros também são variáveis. Ou seja, eles também vão ter um endereço de memória. Você também pode imprimir o endereço de um ponteiro. Tá? Vamos lá. Eu vou até criar da seguinte maneira. Eu vou criar depois, para a gente não bagunçar o nosso programa. Eu vou criar aqui, ó, PA. Eu vou criar um int asterisco px e vou criar um long asterisco pe. Vamos imprimir o endereço dessas três variáveis, porque o ponteiro ele é uma variável como outra qualquer. Inclusive ele é igualzinho, ele é como se fosse uma variável numérica, tá? Só que é óbvio, vai ter propriedades especiais porque ele não é um número, ele é um ponteiro. Mas o ponteiro é muito parecido com uma variável long, ele guarda números de 8 bytes. Só que esses números têm um propósito especial, eles são endereços de outras variáveis. A gente vai usar. Eu vou fazer 3 printfs aqui para imprimi-los. A mais. O que eu estou imprimindo aqui? Eu estou imprimindo onde está a variável PA, onde está a variável PX e onde está a variável PE na memória.
estou fazendo na ordem que elas estão sendo declaradas. Então aqui eu estou compilando meu programa e... Então, ó, esses printfs aqui, para nossa sorte, né? Aí o programa entrou no mesmo lugar da memória, então as variáveis foram criadas nos mesmos lugares e tem essas novas 3. Ó. Vamos ver. Eu vou decorar aqui, ó, terminou com 88, 988, 990 e 998. Né? Então, olha só. PA, PX, PE. Né? Então, vocês vejam que estão aqui em endereços decrescentes de 8 em 8. E aí, lá no PowerPoint, vamos ver como é que ficou. Aqui, ó. Está aqui a nossa variável PA, nossa variável PX, nossa variável PE. Então, veja que o ponteiro tem os mesmos direitos das outras variáveis. Ele também tem endereço. Ele tem endereço, que é onde está a variável ponteiro na memória. E ele tem conteúdo, como toda variável. Variável inteira não tem. Aqui, essa variável long aqui, o f não tem o endereço dele e o conteúdo. O PE, que é um ponteiro, ele também tem o endereço dele e o conteúdo. Só que nesse programa a gente ainda não sabe que valor que está dentro dos meus 3 ponteiros, porque eu não coloquei valor nenhum, né? Os programas em C, se você não colocar valor nenhum para uma variável, você não sabe quanto tem lá dentro. Mas agora eu vou colocar um endereço dentro do PA. PA recebe um endereço. Vamos pegar o endereço de quem? O endereço do A. Então vou colocar assim, ó, PA recebe o endereço do A. Do B. O endereço do B, só para não ficar igual. Olha só, PA recebeu o endereço do B. Antes de imprimir o valor que vai ficar no PA, eu vou dizer para vocês quanto vai ficar, a menos que esse programa mude o endereço das variáveis. Né? Tomara que eu consiga compilar e não mude. Mas quanto que recebe aqui? Vamos lá. Se fosse nessa execução aqui, ó, o PA vai receber o endereço de A. Qual é o endereço de A? Vamos lá. Variável A. O A tem 25 dentro dele, mas o endereço de A não é 25. Isso aqui é o conteúdo de A. Conteúdo da variável A, 25. O endereço da variável A não é 25, é esse aqui. Ó. O endereço é esse aqui. Endereço de A, não é? Ó, o PA não recebeu endereço de A, então ele recebeu isso aqui, ele não recebeu 25. Então o PA ficou com esse número aqui dentro. E por que o PA pode receber o endereço de A? Porque ele é ponteiro para char. E o A é char. Ponteiros para char podem receber endereços de variáveis char. Ponteiro para char recebe endereço de variável char. Ponteiro para int, endereço de int. Ponteiro para long, endereço de long. Então eu posso, por exemplo, colocar dentro da minha variável px, que é um ponteiro para int, eu posso colocar o endereço do y, por exemplo. Vamos colocar o endereço do y no px. Vamos fazer aqui, ó. Como que eu faço isso? Ó, eu tenho que ir lá no meu programa e eu tenho que dizer que a minha variável px recebeu o endereço de y. Minha variável px recebeu o endereço de y. Leia desse jeito. Ó. Px recebeu o endereço de y. Quer dizer o seguinte, dentro da variável px tem um número agora. Que número é esse? É o endereço de y. É um número de 8 bytes. O endereço de y. O que significa esse endereço de y? É onde está o y na memória. Tá? Então, a minha variável px tem uma informação que me diz onde está o y na memória. Eu posso usar essa informação para manipular o y usando o px. Eu posso usar essa informação para manipular o y usando o px, mas antes disso, vamos mostrar uma coisa aqui. Ó. Aqui eu mostrei o endereço de PA e o endereço de px. Notem que o endereço delas não mudou, elas continuam no mesmo lugar na memória. Mas elas, por si só, são variáveis que contêm endereços. Eu posso imprimir assim, ó, sem o e-comercial. Se eu imprimir sem o e-comercial, o que vai imprimir? Agora não é mais o endereço de PA. O endereço de PA é uma coisa que eu vou colocar aqui. Ó. Agora aqui, tem uma diferença entre falar do endereço da variável PA, que é onde ela está na memória. Agora eu vou imprimir o valor de PA. Como PA é um ponteiro, de que tipo ele é? É ponteiro. Ponteiro guarda o quê? É endereços. Qual é o porcento que eu uso para imprimir endereços? É o porcento P. Então, quero mostrar o valor do PA agora, depois desse comando aqui. Ó.
Qual é o valor? Tem que ser o endereço de B. Então eu vou compilar, executar e mostrar para vocês o que apareceu. Olha só, endereço de PA é onde está o PA na memória. Endereço de PX é onde está o PX na memória. Olha só a diferença aqui. Valor de PA. Quanto que PA recebeu? O endereço, vamos ver aqui, ó. PA recebeu o endereço de B. Né? Onde está a variável B na memória? A B é essa aqui, ó. Olha o endereço aqui, ó, de B. Tá vendo? Olha lá o valor do PA. Então, se eu imprimir agora o PA, ó, depois dessa linha aqui, se eu imprimir o valor do PA, vai imprimir o endereço da variável B. Se eu imprimir o valor do PX, vai imprimir o endereço da variável Y. Isso porque ele está, nesse momento, com o endereço de Y. Eu posso mudar a qualquer hora o PA para ele ter o endereço de outras variáveis. Mas, nesse momento, ele recebeu o endereço da variável B. E só para completar esse primeiro vídeo sobre ponteiros, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Como que eu uso um ponteiro para me referir ao endereço apontado por ele? Se eu colocar asterisco na frente do ponteiro, tirando a hora que você declara a variável. Quando você declara a variável, o asterisco é para quê? É para falar que ela é ponteiro. Mas depois disso, em qualquer linha lá no programa, se eu faço algo como isso aqui, ó, recebe 40. Quem recebeu 40? Não foi o PA. Se eu quiser que o PA receba 40, eu tenho que escrever assim. O que é meio estranho, a gente não costuma dar endereços diretos, né, diretamente para variáveis desse tipo. Ó, se eu fizer isso aqui, não é o PA que vai receber 40. Você lê isso aqui como conteúdo da variável apontada por PA. Asterisco na frente de um ponteiro é o conteúdo da variável apontada por ele. Tá? Qual é o conteúdo da variável apontada por PA? Vai ser 40. É isso que eu estou falando aqui. Ó. O conteúdo da variável apontada por PA vai ser 40. Qual é a variável apontada por PA? Como é que funciona isso aqui? Quando você faz asterisco PA recebe 40, a gente vai na memória ver quanto tem no PA. Quanto tem no PA? Vamos olhar aqui, ó, PA. PA tem esse número aqui dentro, né? Eu estou querendo dizer o seguinte, o conteúdo desse endereço aí vai receber 40. Então eu vou procurar esse endereço na memória, está aqui, ó, e vai receber 40. Então note que quando eu coloco asterisco PA, na verdade tem mais de um comando sendo executado. O primeiro comando é vá na variável PA, então ele vai para o endereço da variável PA aqui, e diz, leia o valor do endereço da variável PA. Aí ele vai ler. Quanto que tem lá? Tem esse endereço aqui. Aí ele vai guardar esse endereço dentro do processador. Depois, isso é o comando, asterisco PA recebe o valor 40. Aí depois que ele leu esse valor da variável PA, bom, agora ele já sabe onde que tem que escrever o 40. É nesse endereço. Aí ele vai pôr esse endereço aqui no barramento de endereços e vai colocar o número 40 aqui. Aí o 40 vem para cá. Então esse comandinho aqui, asterisco PA recebe 40, ele tem duas operações embutidas. Primeiro vá lá na memória, ver quanto que tem dentro do PA. Aí ele viu. O que tem dentro do PA é o endereço da variável B. Aí depois ele vai lá nesse endereço e escreve o 40. Porque eu quero que o conteúdo da variável apontada por PA receba 40. Tanto que, quer ver uma coisa agora? Se eu fizer printf, quanto vai aparecer? Notem que, se você olhar nesse programa, eu criei o B com o valor 32, certo? Então você esperaria 32, porque não mudou até agora, né? Você não viu nenhum comando atribuindo para B, só que nessa linha aqui eu disse que o PA apontava para a variável B, ou seja, ele tem o endereço da variável B, e bem aqui eu estou falando o conteúdo da variável apontada por PA, que nesse instante aqui é o B, recebeu 40. Por isso, quando eu imprimir isso aqui, vai ter 40. Assim como se eu imprimir conteúdo da variável apontada por PA. Se eu imprimir isso aqui, ó,
tem que ser asterisco PA, conteúdo da variável apontada por PA, asterisco PA. Tem que ser 40 também, os dois tem que ser 40. Vamos ver? Olha aí, ó. Valor de B, 40. Conteúdo da variável apontada por PA, 40. É como se, onde eu colocar asterisco PA, estivesse falando do B nesse momento, porque o PA está apontando para a variável B. Apontando para a variável B significa tem dentro dele o endereço da variável B. Lembrando que endereços são números. Eu posso fazer, quer ver? Ó, vou fazer uma coisa aqui, ó. PX recebe 0. Eu posso fazer isso. Inclusive o 0 tem um significado especial para ponteiros. Eu vou já falar disso para vocês. Aqui, ó. Deu certo, tá vendo? E se eu imprimir o valor do PX, quer ver? Vamos imprimir o valor do PX. Então, olha só. O 0 é um valor especial que ele deixa eu pôr em ponteiros sem me alertar nem nada. Porque o 0 é usado para representar um ponteiro que está apontando para lugar nenhum. Inclusive lá dentro do stdio.h existe um define para uma palavra chamada null, é uma palavra que a gente vai usar em todos os programas. Define null 0. O que é o 0? O null. Null quer dizer um ponteiro que aponta para lugar nenhum. Por isso, quando eu ponho o número 0 para um ponteiro, ele não me dá aviso nenhum. Mas olha só, eu vou pôr outro número aqui, 255. 255, se eu mandar imprimir com %p, vai dar FF, que é 255 em hexadecimal. Né? Mas quando eu compilar, ele vai me alertar, olha, essa variável aí não é para ficar recebendo número assim direto não, é meio perigoso isso. Ele vai se assustar comigo, mas ele vai compilar o programa, porque isso não tem nada de errado, é uma variável que recebe números, só que esses números têm um significado especial. Então ele vai me alertar, ó, aqui ó, é incompatível você ficar colocando um número inteiro para um ponteiro, que é int asterístico, ele tinha que receber endereços e tal. Aí ó, eu vou rodar o programa, vai funcionar. Olha o valor de PX, FF. Mas a gente então não faz ponteiro receber número assim direto não, não é de praxe. Nem 0 a gente põe, quando a gente quer pôr 0, em todo o programa a gente põe null. Mas o que significa um ponteiro estar com 0? O endereço de memória 0, ele nunca é usado por nenhum programa. É simples assim. Então, em várias situações a gente quer dizer assim, ó, esse ponteiro ainda não está apontando para lugar nenhum, eu ainda não disse para onde ele vai apontar. Então, por enquanto, ele aponta para lugar nenhum. Quando eu quero dizer que um ponteiro aponta para lugar nenhum, eu ponho 0 nele. Notem que se eu puser p recebe null, vai funcionar também aqui. Olha aí, ó. Valor de px, 0. 0 por quê? 0 é null. Null é um define 0. Tá? Então, em C, quando um ponteiro aponta para o endereço 0, quer dizer que ele não aponta para lugar nenhum. Em Delphi, Pascal, Módula, Oberon e etc., são linguagens também tem ponteiros, o null é escrito como nil, é com i, nil, mas significa apontar para lugar nenhum também. Então hoje foi o primeiro vídeo sobre ponteiros. Nós vamos começar a ver utilidades para ponteiros a partir do próximo vídeo. Por hoje é só.